Gente, isso daí é patético, tá, gente? Pra esconder todo o genocídio de Josué, todo o genocídio e massacre que Josué fazia, eles contavam essa história aqui, ó. Nessa ocasião, Josué foi e acabou com os gigantes anaquins. Não era um gigante, gente, era um povo, tá? Era um povo. Mas tem que falar que eles são monstruosos, né? Que eles são gigantes, né? Que viviam nas montanhas. Olha só, o povo tava lá nas montanhas, vivendo de boa. Josué, o capeta endemoniado, foi lá matar o povo. Aí a história tem que aumentar, né? Tem que aumentar igual um gigante, né? Ó, em Hebron, Debi, Anabe e em toda a região montanhosa. Então, olha só, em todas essas regiões aqui, que tinham pessoas normais vivendo nas montanhas, para provavelmente fugir dessa gente aqui que tinha poderes malignos, tá? Provavelmente, para viver na montanha, você tá fugindo desses bruxos aqui. Aí, na hora que esses bruxos vão contar a história, eram gigantes monstruosos que devoravam as pessoas. Não, eu tô vendo Josué devorando as pessoas aqui. E eu mostro o versículo que o Deus de Israel manda comer pessoas, tá? Praticar canibalismo, tá bom? Aí, olha aqui, ó. Eles viviam nas regiões montanhosas de Judá e de Israel. Ué, então o povo era daquele lugar ali deles mesmo. E ele tá matando. E tá aumentando a história. Josué acabou completamente com eles e destruiu as suas cidades. Gente, você tem que ser muito idiota pra acreditar nisso aqui. Porque isso aqui é um genocídio de milhares de pessoas. Jefité, quando ele oferece sua filha pro demônio, que ele faz um pacto com o capeta, quem sair na porta da casa dele, ele vai sacrificar. E só morava ele e a filha, só a criancinha. Josué, nesse dia, matou mais de 20 cidades das pessoas, tá? O Josué não, o Jefité, tá, gente? Depois ele sacrificou a filha dele pro Deus de Israel, tá? E Golias não era um gigante, tá, gente? E nem foi Davi que matou Golias, tá? Foi o Elanã. É isso aqui que vocês têm que analisar e prestar atenção, ó. E disse o demônio a Josué. Então Josué tá servindo a ordem de um demônio, tá, gente? Não tenha medo, o demônio falou. Não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. E Josué destruiu a cidade dos povos e contava que esses povos eram gigantes pra ridicularizar esses povos, tá, gente? Ah lá, foram eles que destruíram Jericó. Tudo amando desse capeta aqui, gente. Tudo amando desse capeta. Tá? É isso que vocês têm que entender. Que é outra coisa que vocês têm que analisar, que o demônio tá sempre mandando. Aí uma hora tudo letra maiúscula, outra hora é minúscula, aí não dá pra saber qual demônio é. Eles têm vários, tá, gente? Aí o demônio então mandou Josué fazer facas de pedra pra circuncidar os filhos de Israel. É pacto de sangue, tá, gente? Arrancar o prepúcio. É pacto de sangue. Aqui na história de Dinah e Siquém, Gênesis 34, tá, gente? Acontece o seguinte. O príncipe queria casar com a Dinah, tá? O príncipe de uma cidade queria casar com a Dinah. E os endemoniados, o endemoniado Jacó, olha o que ele fez, ó. Certa vez, Diná, filha de Jacó, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. O nome do lugar é esse aí, ó, Ramor, sei lá como é que fala isso. E Aveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Diná, pegou-a, olha só, forçou a ter relações com ele. Mentira, tá, gente? Isso aqui quem tá contando a história são eles, tá? E ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse, depois disse a seu pai. Mentira, tá, gente? Mentira tudo isso aqui. Eles são o povo mais mentiroso da face da terra. Peça essa moça em casamento pra mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado sua filha Diná. Mentira, tá, gente? Quem pegava as mulheres e estuprava elas no campo, olha só, os judeus do Velho Testamento, eles têm uma lei que é o seguinte: se você estuprar a mulher no campo, fora da cidade, tá de boa, entendeu? Tá de boa. Agora, se você estuprar ela dentro da cidade, aí você era, acho que, apedrejado, uma coisa assim, tá, gente? Então, o que os judeus faziam? Eles estupravam as mulheres no campo, entendeu? O Siquém é um príncipe, gente, tá? Ele é um príncipe, a gente vai ver aqui, tá? Ele podia ficar com qualquer mulher que ele quisesse, tá? Como os seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltassem para casa. Então, vamos pular isso aí, porque eu não gosto de ficar lendo o Velho Testamento, gente. Esse livro abolido aqui. Então, você já deu pra ver que Jacó ficou muito furioso, né? Ele inventou essa história aí. Meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês, mas opa, tem um problema aí, porque o Deus de Israel não gosta que as israelitas namorem os estrangeiros. É por isso que Jacó tá inventando essa história de estupro aqui, gente. Você tem que entender primeiro o inimigo, pra depois você sair falando e acreditando em qualquer coisa, tá? Sendo que são eles que estão contando essa história aqui. Porque vocês vão ver o que eles fizeram com a cidade dessas pessoas, tá, gente? Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. Fiquemos parentes, blá 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 blá. Olha só. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: façam esse favor pra mim, e eu lhe darei o que quiserem. Olha só, gente, vamos chegar aqui no porém da situação toda, né? Então esse homem, o Siquém, ele amava a Diná, tá? A israelita, tá? Não podemos deixar a nossa irmã casar com um homem que não tinha sido circuncidado. Aí eles estão falando pro Siquém assim: vai ter que circuncidar você aí, ô príncipe, pois isso seria uma vergonha para nós.
Olha só. Mas eu vou falar pra você, já é vergonha pra eles. O Siquém é uma vergonha pra eles, porque o Siquém é gentil, tá, gente? Só podemos aceitar com esta condição que vocês fiquem com nós, quer dizer que todos os seus homens sejam circuncidados. Então é arrancar a pelinha do peru pra fazer pacto com o capeta. Vamos lá. Aí sim, vocês poderão casar com a nossa filha. E nós casaremos com a filha de vocês. Então eles querem casar com os estrangeiros e os estrangeiros casar com eles, entendeu? Mas vamos ver aqui o final dessa história aqui, mentirosa deles aqui, tá? Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um povo só. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Mentira, tá? Olha só. Ramur e seu filho Siquém, o rei e o príncipe, tá? Concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. Ele estava apaixonado, gente. Não estuprou nada. Nenhum momento tá escrito que a Diná que tá falando assim que ela odiava o Siquém, entendeu? Nenhum momento. A gente viu aqui que quem tá contando a história aqui, ó, vamos voltar aqui pra vocês verem. Tá? Certa vez, Diná, a filha de Jacó, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Ramor, ou Aveu, que era chefe daquela região, rei, tá? Tinha um filho chamado Siquém. Este viu Diná, pegou-a, forçou a ter relações com ele. Mentira. Não tem Diná contando nada aqui. Então, se não é Diná contando, esse povo tá mentindo. Tá, gente? Você tem que prestar atenção na história. Onde nós paramos, gente? Onde nós paramos aqui? Olha só, essa gente é amiga. Vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui. Pois a terra que chegam para eles, nós podemos casar com as filhas deles, eles poderão casar com a nossa, olha só. Então é todo um acordo aqui sendo feito, né? Vamos lá ver como é que esse povo é serpente, raça de víboras. Vamos aqui. Todos os homens maiores de idade concordaram com Ramor e com seu filho Siquém e foram circuncidados. Ué, era só pra circuncidar o Siquém, mas o Siquém tava tão apaixonado que mandou todos os homens, e o pai de Siquém também mandou todos os homens, eles concordaram em circuncidar todos, então agora quer dizer que eles são da tribo de Israel, né? Porque fizeram pacto com o capeta, ué. Quando você tira a pelinha do peru, você tá fazendo pacto com o capeta, tá, gente? É pacto de sangue, é pacto dos israelenses, tá? É pacto de sangue. Olha só. Olha só. Quando os homens sentiam fortes dores dos filhos de Jacó, fortes dores, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram a sua espada, entraram na cidade, sem ninguém notar, e mataram todos os homens. E o Ramor e Siquém também foram mortos. Tá vendo, gente, como é que essa gente é raça de víboras? Eles inventam uma história mentirosa, faz as pessoas cair no conto de fada deles. Ah, suas filhas vão casar com nossos filhos vão casar com as suas filhas. Vocês estuprou elas. Vai lá, circuncida aí. Aí eles achou que tava fazendo pacto com o Deus deles também. Só que era mentira. Eles mataram todos.